Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do bom Deus esteja sobre nós. Estava ali apanhando do computador, hoje ele não quer, e quando ele não quer, não adianta. Então nós não vamos ter a transmissão ao vivo, mas estou gravando, depois eu coloco nos canais da igreja, para aqueles que não puderam vir, assistam posteriormente, ok? Nós estamos estudando o livro de Atos, então já abram suas Bíblias no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Semana passada nós mergulhamos no capítulo 3 e hoje vamos tentar fazer um mergulho também no capítulo 4, que na verdade eles deveriam ter sido estudados juntos, mas como nós fomos nos apegando a alguns detalhes no capítulo 3, hoje temos que necessariamente passar pelo capítulo 4 para entendermos o que está acontecendo e o que vai acontecer a partir daqui. A partir do evento do capítulo 3, se inicia um novo momento na vida dessa igreja que está surgindo. Okay? É isso que nós temos que entender hoje. E esse novo momento tem características muito específicas. Ok? Então nós vamos lendo aos poucos, e na medida que nós formos lendo, nós vamos comentando. Vai ser essa caminhada que eu vou procurar fazer em Atos, mesmo que demore um tempo maior, mas vamos tentar conversar sobre os versículos e ver o que Deus está nos falando através da pena do evangelista Lucas, do historiador Lucas, do médico Lucas. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine. Ó Deus, fala conosco, semeia no nosso coração a Tua palavra, a Tua verdade, saiamos daqui edificados para a honra e glória do Teu nome, que nós te pedimos. Amém. O tema da nossa série é de Jerusalém para o mundo, levando em consideração aquilo que foi falado aos discípulos no capítulo 1, registrado no capítulo 1, versículo 8, dizendo, Jesus disse para eles que eles seriam testemunha dele, Jesus, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. E o livro de Atos, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, no final dele, nos fala da chegada do Evangelho em Roma, os confins da terra, digamos assim, ok? Chegou até nós, nos dando a ideia de que é uma história que ainda está sendo escrita. Nós estamos nessa história, que está sendo escrita por Deus na sua criação. Então, o capítulo 4 de Atos vai nos trazer algumas informações muito interessantes da caminhada da igreja, do crescimento da igreja, da relação da igreja com a religião oficial judaica, com as muitas questões que envolvem isso, tá bom? Então, vamos ler até o verso 4, versículo 4, Atos 4, de 1 a 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, queridos, nós estamos aqui, Pedro e João, entrando no templo, na Porta Formosa. Eles se deparam com um mendigo coxo. Nós vimos muitas implicações disso nos 2 últimos domingos. E eles então são... Aí Pedro, com a intrepidez que Deus lhe deu, com as características que Deus lhe deu, tinha hora que
ele sabia usar, tem hora que ele não sabia usar, mas Pedrão, no jeitão dele, levanta-se, né, se adianta e é usado por Deus, né, de uma forma poderosa na vida daquele mendigo, daquele coxo. E ele vai falar uma frase que é fantástica: não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele deu muito mais do que o que o mendigo poderia pedir. Lembra que eu falei que Deus não nos quer na porta do templo pedindo esmola? Às vezes, como disse C.S. Lewis, nós nos comportamos como criança, brincando com barros, com coisinhas simples, né? Quando na verdade Deus tem para nós muito mais. Às vezes a gente fica pensando que a vida da gente precisa de dinheiro, de sexo, de fama, de estética, disso e daquilo, para ser feliz, para ter significado na vida, quando Deus tem muito mais para nós, né? E aí a gente infelizmente vê surgindo aí uma religião que é muito parecida com o que faziam com o coxo. Todos os dias alguém colocava o coxo na porta do templo para pedir esmola. Então o que tem acontecido é o surgimento de igrejas de pedir esmola, me dá dinheiro, tira meus problemas, tudo isso é esmola, quando na verdade Deus tem muito mais para nós. É claro que Ele pode nos suprir, ou não, é claro que é Ele quem nos supre em nossas necessidades, e o grande desafio nosso é sermos alegres naquilo que o Senhor Deus nos deu. Mas Deus não nos quer na porta do templo pedindo esmolas, nem dentro dele. Ele nos quer dentro do templo, saltitantes, adorando, e foi isso que aconteceu com aquele homem, e isso choca as pessoas. Aquele homem recebe Jesus Cristo, ele que era tido como impuro, e nós vamos ver que uma das categorias que vai ali confrontar Pedro, agora no capítulo 4, tinha justamente a responsabilidade de impedir que os impuros entrassem no templo, de impedir que pessoas não autorizadas entrassem no templo. O templo tinha vários pórticos, vários ambientes, e cada ambiente um tipo de pessoas: os gentios, os impuros, as mulheres, os homens, sacerdotes, cada um entrava numa área diferente, e ali existia uma categoria de pessoas para controlar isso aí, para não entrar qualquer pessoa em qualquer lugar do templo. Então aquele mendigo, ele estava ali há cerca de 40 anos pedindo esmola na porta do templo, e quando ele tem esse encontro com Pedro e João, ele tem um encontro com Jesus, e ele entra ao templo. Isso causa um estardalhaço, as pessoas se espantam, né? A multidão vem, e aí eles vão para um pórtico, uma das áreas lá no templo, e e Pedro então se põe a pregar. E aí nós conversamos sobre a mensagem de Pedro, e Pedro é interessante que ele é muito coerente na pregação dele, e ele fala do Jesus, do ressuscitado, do arrependimento e assim por diante. Esse é o nosso contexto, esse alvoroço no templo. E o texto nosso que nós lemos agora diz que ele ainda estava falando ao povo, quando o que acontece? Chega a polícia. Chega a polícia. Ele estava pregando ainda, chegam as autoridades do templo, né? Se a gente fosse fazer um esboço do capítulo 4, nós poderíamos dizer: a igreja perante o sinédrio. Já eu explico o que é sinédrio. Aí dentro desse aí tem a prisão, tem o julgamento, tem a defesa deles, tem uma consulta e a absolvição. Depois, nos versículos 23 a 31, eles vão para a igreja, e a igreja faz uma oração maravilhosa. Nós não entraremos nessa parte hoje, que eu quero tratar com mais detalhes, nessa perspectiva da igreja diante das notícias. E do 32 ao 36, Lucas apresenta um retrato de como que essa igreja estava se organizando, que vai ser muito importante, que vai introduzir um outro assunto também extremamente importante na vida da igreja. Então é um capítulo muito legal que nós temos que observar. Então vamos lá. Eles estavam pregando, chega a polícia do templo. Chega quem? Olha lá. Quando sobrevieram
os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Deixa eu explicar para os irmãos. A Jerusalém da época de Jesus Cristo possuía vários partidos ou vários grupos. Alguns falam de seitas, mas não é bem por aí, mas existiam vários grupos. A sociedade era dividida em vários grupos político-religiosos e econômicos. Então, nós podemos puxar de memória aqui, talvez os mais conhecidos nossos sejam os fariseus. Eram os que mais tinham embate com Jesus Cristo, né? Então os fariseus, eles surgem ali no período interbíblico com a ideia de uma pureza, né, dos santos, para preservar a igreja, a pureza da fé judaica diante das invasões, diante das pressões das outras religiões. Eles estavam sobre o jugo e assim por diante. Só que eles vão endurecendo o negócio, e aí a gente vê o tipo de embate que Jesus Cristo teve com os fariseus. Eles não chegaram aqui ainda. Foram os saduceus, que é um segundo grupo. Alguns estudiosos vão dizer que os saduceus, eles eram, digamos, a aristocracia, o povo que tinha grana, muito ligado ao templo, provavelmente descendentes dos sacerdotes, e nós vamos ver que eles vão lá chamar, quando vai se reunir para ter ali o julgamento de fato, vem os descendentes mais diretos dos sumos sacerdotes, mas os saduceus eram um grupo religioso que tinha o domínio do templo, do sacerdócio, eram ricos, muito bem abastados, e eles tinham uma peculiaridade na fé deles. Qual? Eita lelê! O que eles não criam? Em que eles não criam? Eles não criam na ressurreição. E Pedro e João estavam pregando sobre o quê? Sobre a ressurreição. Aí é que o bicho pega. Então eles não criam que havia vida após a morte. Eu estava lendo nos comentários, fala que eles foram extremamente úteis para o dominador de cultura helênica, né, que eles também tinham uma outra percepção. Então esses saduceus eram descendentes de sacerdotes, provavelmente da linha de um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Zadok, controlava o templo, controlava a casa dos sacerdotes, tinham grande influência, tinham muito dinheiro, e eles não criam na ressurreição. Na cabeça deles, o texto autoritativo era somente o Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros. Vamos lá? Para a gente não esquecer: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles até consideravam a leitura do restante do Antigo Testamento e tal, mas as doutrinas, digamos assim, que eles seguiam, que eles entendiam como verdadeiras, eram apenas aquelas tiradas do Pentateuco. Por isso, o Pentateuco não está tratando de ressurreição, não está tratando, pelo menos de forma direta. Então por isso que eles não criam, né? Então, um outro que vem é o capitão do templo. Aí era a polícia mesmo, tá? E a responsabilidade do capitão do templo, e eles eram controlados pelos saduceus, era justamente controlar quem entrava no templo, controlar a ordem, assim por diante, né? Então, era um trabalho contínuo, eles estavam sempre observando. E aí agora você pensa, nós vamos ter uma nota no versículo 4 que fala que muitas pessoas se converteram, 5.000 homens. E é interessante que Lucas aqui não está utilizando a palavra homem para humanidade, ele está usando a palavra homem, do sexo masculino. Alguns estudiosos chegam que isso pode ter significado no número de conversão de cerca de 10.000 pessoas, se for contar mulheres. Entendeu? Como a cultura tinha o hábito de considerar o homem na época, ou seja, não foram só 5.000 pessoas, só muito mais de 5.000 pessoas se converteram ali. Agora você pensa a algazarra, ai que deve ter virado o templo ali,
Pedro e João pregando, uma multidão de pessoas ouve. Eu estava olhando alguns diagramas mostrando, gente, a área em volta ali onde eles estavam era uma área muito grande. Alguns chegam a dizer que caberiam cerca de 4 campos de futebol. Então, era muito grande mesmo. Então, um número muito grande de pessoas ouve, né? E aí a gente está diante de uma situação que trouxe um Egito para o templo, ok? Então, os saduceus, o capitão, os capitães lá são ligados ao templo, aos saduceus, ao sumo sacerdote. Um outro grupo que existia na época de Jesus Cristo eram os zelotes. Eles lutavam por uma libertação armada de Jerusalém. Tinham provavelmente 2 membros dos zelotes dentro do colégio apostólico, tá? E Pedro, Simão, e eles andavam armados, porque eles acreditavam numa luta armada. Como que a gente sabe que eles andavam armados? O que aconteceu com o coitado do mal? Quem arrancou a orelha do mal? Pedro. Tá? Então, aconteceu isso. Então, existiam os zelotes, existia outro grupo também. Esse era odiado, tido como impuro, que eram os publicanos. Publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram funcionários, judeus, ali de Israel, de Jerusalém, só que funcionários de Roma. Lembra que o contexto era o contexto de uma dominação romana sobre a região, o mundo todo, na verdade, o mundo antigo, praticamente todo dominado por Roma, e ali eles estabeleceram alguns funcionários que tinham a finalidade de recolher impostos para Roma. Agora pense se eles eram amados pelo seu povo, odiados, e muitos até roubavam. Eles não só pegavam os impostos para Roma, e muitos roubavam. Nós temos um caso emblemático de um que se converte. De quem? Zaqueuzão, era o que? Cobrador de impostos. Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele fala que vai dar os bens dele, né, parte dos bens dele, e se defraudei alguém, devolvo 3 vezes mais, né? 3 quantas vezes? 4. Então, queridos, imagina que era o colégio apostólico. Sabe quem era publicano entre os apóstolos? Mateus, que primeiramente era Levi. Jesus passa e fala, vamos. Ele larga a coletoria e segue Jesus. Tinha os herodianos, que eram os cupinchas de Herodes, que era o rei que governava a região, um rei vassalo de Roma. Tinha os essênios, que era uma seita que vivia mais separado nas cavernas. Eles tinham uma cultura do ascetismo, ou seja, eles não se misturavam. E é interessante que Deus usou os essênios de uma forma maravilhosa para a preservação da palavra de Deus, porque já em 1940 e pouco, um jovem beduíno, criador de ovelhas, pastoreando suas ovelhas, achou uma caverna, e numa caverna tinha um monte de potes contendo o quê? Manuscritos da palavra de Deus que vieram a corroborar com a integridade da palavra. E tudo indica que foram os essênios que preservaram esse material. Que coisa maravilhosa. Então, os essênios, então eram vários grupos, queridos. Era muito dividida ali a sociedade, né? Flávio José fala que existiam cerca de, se não me engano, 16 mil fariseus em Jerusalém. Pensemos em Jerusalém com uma população cerca de 25 a 30 mil. O Evangelho trouxe um auê. Não é? 3 mil mais, digamos, mais uns 10 mil, 13 mil. Trouxe um auê, concorda? Né? Então, nós estamos aí, e é por isso que isso impacta e traz tantas questões para a vida da igreja. A igreja cresceu vertiginosamente. E é interessante, queridos,
que Jesus Cristo ele não queria esse crescimento enquanto ele estava lá. Se a gente for ler lá em Marcos, se você for ler o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus Cristo falando, ele faz um milagre, ele ensina alguma coisa, não conta para ninguém, segura, ainda não está na hora. Alguns vão falar do segredo de Marcos. Calma aí, segura a onda, o negócio vai crescer depois, não é agora não. Tanto que aqueles 5.000 que receberam o pão que se multiplicou, chegou uma hora lá que ouviu um negócio mais duro de Jesus Cristo, e Jesus vira para os apóstolos e fala, e vocês não vão embora também não? E Pedrão, para quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, para quem nós vamos? Então Jesus Cristo lança a semente, e essa igreja agora tonificada, potencializada pelo Espírito Santo, nós vamos ver isso, essa igreja agora expande. E olha que nós ainda estamos em Jerusalém, na região da Judéia, que é mais ao sul do que nós chamamos hoje de Palestina. Depois sobe para Samaria, depois ganha o mundo. Okay? Na verdade, o ganhar o mundo ele já começou ali em Atos 2, porque certamente aquelas pessoas que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecoste, que vinham de pelo menos 14 regiões diferentes, essas pessoas voltaram para a sua terra e voltaram impactadas pelo que viram e ouviram ali em Atos 2. Então o negócio as sementes já estão sendo lançadas, e essa igreja então está se preparando para ganhar mundo, literalmente. Eu gostaria que os irmãos tivessem a cena na cabeça. Vocês estão conseguindo construir a cena? Nós estamos diante de um quadro maravilhoso. Jesus morre, ressuscita, passa ali 50 dias com eles, várias pessoas veem Jesus Cristo vai aos céus diante dos olhos deles, deixa orientações, fala para acalmar, o Espírito Santo vem de uma forma poderosa, eles pregam, pessoas se convertem, e agora eles estão indo para o templo orar, e eu expliquei da outra vez, que no primeiro momento era uma convivência harmoniosa, só que agora essa harmonia vai embora, porque o negócio está ficando grande, é muita gente, ok? E começa então a perseguição. Aí agora o negócio começa a ficar bem complexo. Então aqueles homens, aquela polícia que chega ali no versículo 1, sacerdotes, capitão do templo, saduceu, os sacerdotes, só para explicar, né? Esqueci de falar dos sacerdotes. Qual a função do sacerdote? Era uma função mediadora, eles cuidavam do templo, eles eram da tribo de Levi, né? Eles cuidavam do templo, e a responsabilidade deles era conduzir o culto, sobretudo os sacrifícios. Então eles eram meio que mediadores entre os homens e Deus. Só que com Jesus Cristo o ministério dos sacerdotes se encerra, não é isso? Então por quê? Porque nós somos sacerdotes diante de Deus, mas tinham os sacerdotes. Tá? Então eles vêm, eles chegam e ficam ressentidos, se enfurecem, ficam bravos. Por quê? Porque eles ensinavam o povo e anunciavam. Aqui Lucas, na sua inteligência, na sua capacidade, ele usa duas palavras que vai dar a ideia de ensino e a outra de algo mais profundo, de uma orientação, de um anúncio que vai além da mera perspectiva intelectual, né? Então eles chegam e Pedro está ensinando, e não só ensinando, nós poderíamos dizer catequizando o povo. E aí eles se enfurecem, o texto deixa bem claro. E por quê? Por vários motivos. Vamos ver alguns desses motivos.
Primeira coisa que nós temos que entender era o que Pedro estava pregando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. O texto no versículo 2 deixa a ressurreição dentre os mortos, né? Vamos lá tentar entender por que eles ficaram bravos. Por alguns motivos. Primeiro, por causa do conteúdo. Saduceus acreditavam em ressurreição? Não. E esse povo está falando de ressurreição? Que história é essa? Então, a pregação estava falando de algo que aquele grupo não acreditava, ou não aceitava, né? Por causa das percepções deles, segundo o que eu já falei aqui. E a segunda questão, quem controlava o tempo? Eram eles. E a pergunta é: sob a autoridade de quem que vocês estão pregando? Quem está chancelando a pregação de vocês? Queridos, durante o avivamento na Inglaterra, séculos passados, surgiram alguns pregadores não autorizados, digamos assim, pela religião, e alguns assim, que Deus usou poderosamente para promover um avivamento na Inglaterra, mas eles não eram ligados à igreja institucionalizada, porque a igreja estava altamente liberal. Deixa eu explicar aqui, liberal geralmente a gente entende liberal moral, que acaba tendo alguma ligação, mas não é isso. Liberal eram pessoas que eram pastores, que eram líderes da igreja, mas que não eram crentes. Sabia disso? Pastores não crentes, não influenciados por uma linha de interpretação racionalista, vinha ali do século XIX, século XVIII, XIX, que começaram a colocar a Bíblia debaixo do crivo das ciências que estavam se desenvolvendo rapidamente naqueles períodos, e aí eles começaram a desacreditar em questões como questões sobrenaturais. Ressurreição? Não teve ressurreição de fato. Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Olha o perigo. Entendeu? Então, tinham muitos desses pregadores, e aí a vida moral descambava, porque a Bíblia já não tinha autoridade, e Deus então levantou muitos desses pregadores para trazer de volta, certo? Então, aconteciam isso, e aí que a gente está diante de um quadro muito parecido. Para o saduceu não tinha sobrenatural, não tinha nada disso. Ele enxergava a lei, aquilo ali só, morreu, acabou. E eles então questionam, e como o dia já estava acabando, lembra que eles chegaram no templo por volta das 3 horas da tarde, e agora já era por volta das 6 horas da tarde, o dia acabava às 18 horas, eles não poderiam fazer nenhum julgamento quando anoitecesse, tá? Então eles os prendem. E é interessante que, só introduzindo esse assunto, como que Pedro e João reagem diante dessa prisão provisória? Eles esperneiam? Eles começam a brigar? Não. O texto determinar, está repreendido, nada disso. Eles aceitaram, né? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E aí nós estamos diante desse quadro. Eles pregaram, pessoas se converteram e eles foram presos. Não entendi, fala mais alto. Isso que dá para falar com as pessoas que não querem ouvir. Sim, eu acho que não é falar para as pessoas que não querem ouvir, é falar a verdade. E a pergunta que eu faço hoje é: a nossa pregação tem incomodado o mundo? E aqui nós temos que voltar para o conteúdo do que Pedro estava pregando. Pedro estava pregando ressurreição, Jesus Cristo. Ele não estava pregando usos e costumes, tá? Ele estava pregando moralismo, algum tipo de moralismo, legalismo. Ele estava pregando o Evangelho.
E é o Evangelho que incomoda. Eu fico muito triste pensando no impacto que a igreja está causando hoje, mas não é um impacto por causa do Evangelho, é um impacto por causa do quê? Por causa de conchavos políticos, é um impacto por causa do moralismo, é um impacto por causa do dinheiro, é um impacto por causa de escândalos. Mas a gente não vê uma igreja hoje que incomoda o mundo por uma viva e poderosa pregação. Ou eu estou falando besteira? A igreja não incomoda. Mas nos dias de hoje, uma igreja que prega o evangelho da ressurreição, o evangelho da salvação e não da felicidade, porque esses dias eu ouvi um rapaz falando, seguir a Cristo não é sinal de ser feliz. O evangelho ele anuncia a salvação. Muitas vezes a gente está atrás do evangelho da felicidade. Sim. Né? E aí há uma limitação, porque quem prega o evangelho puro e simples, o auditório é um pouco mais reduzido. Bem mais reduzido. E aí, muitas vezes, os líderes pegam, porque negociam, porque querem um auditório cheio. Exato. Aí os dois. A ênfase nas emoções, não é isso? A ênfase na linguagem afetiva. Tem um rapazinho do sul do país que está ficando famoso, não vou falar nomes, queridos, né? Sim. Com vozinha mansinha, raliando o Evangelho, mas falar arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, está altamente antipático, porque não dá para crescer a igreja assim. Você cresce a igreja fazendo campanha, você cresce a igreja com movimento, você cresce a igreja com pragmatismo. É com ações que dão certo. O pragmatismo não pergunta o que é certo, ele pergunta o que dá certo. E o que é dar certo? Se a igreja é grande, então deu certo. Não necessariamente. Claro que temos igrejas enormes, grandes, abençoadas, bíblicas, mas esse não é o ponto, exatamente. Então nós temos que parar para pensar nessa perspectiva. A nossa pregação hoje não está incomodando. Você quer ver uma coisa? Vamos ver o que Paulo nos fala sobre isso. Ninguém me xingou hoje, foi John Wesley. Se eu tenho alguma coisa errada, ninguém bateu, ninguém jogou pedra hoje, o que eu fiz de errado? Né? Então assim, nós eu vou fazer o seguinte, eu vou contar. Paulo ele fala que Deus nos conduz em triunfo, e ele usa a figura do general romano, que depois de uma batalha entra com um cortejo na cidade, carregando os seus dominados, tudo, os seus generais, seus soldados, um cortejo, e ele vai falar que esse cortejo ele carregava consigo um perfume. E ele vai usar essa figura que Deus nos conduz em triunfo e que nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns, perfume de vida, para a vida. Para outros, perfume de morte, para a morte. Naquele cortejo do general para a cidade, o cortejo tinha um perfume de vida. Mas para o dominado, o que foi preso lá na batalha, perfume de morte. E aí ele mesmo fala assim: quem é suficiente para pregar essa palavra? Que ao mesmo tempo é uma palavra que produz vida e pode ser uma palavra que produz morte, porque a partir do momento que a pessoa ouve o Evangelho e não crê, ela está condenada.
Aí ele vai e encerra a sua ilustração falando: e nós não somos como muitos, somos como muitos que estão mercadejando o Evangelho. E aí, mercadejando aqui, ele usa a figura de uma prática que acontecia muito. Um dono de um navio, um capitão de um navio, que recebia uma carga de vinho para transportar para algum lugar, colocava água para aumentar o número de tonéis e assim ganhar mais dinheiro. Será que isso acontece hoje, queridos? Raliando o Evangelho? Raliando, queridos, prestando atenção. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Imagina-se homens e mulheres do primeiro século, do segundo século, até o quinto século ali, perseguidos brutalmente, simplesmente, não, tá bom, nós não vamos pregar. César. Mas aqui nós estamos diante de Pedro, de uma igreja que tem uma palavra que impacta. Deixa eu só abrir um parênteses. Impactar não é a mesma coisa de ser antipático, sem educação, insuportável. Porque também tem uma outra coisa que crente é enjoado. Vamos ser bem honestos. Quanto mais ele crê na salvação pelas obras, mais pedante, mais vaidoso e arrogante ele é. Porque ele acha que ele é melhor, porque ele conseguiu alcançar um estágio melhor do que o dos outros. Que você acha, vou usar aqui uma construção não muito da forma culta, eles se acham mais bons. Se acham bons. Por quê? Porque eu não cometo esses pecados que esses miseráveis aí fazem. Se acham melhores. Queridos, nós não cremos nisso. Nós não vamos impactar o mundo pela pedância, pela falta de educação, pela vaidade ou pela arrogância de acharmos que nós construímos alguma coisa. A mensagem do Evangelho ela é simples. Deus criou, o homem caiu, Deus mandou Jesus Cristo para ser nosso substituto em forma de homem, na pessoa de homem. E Ele veio, andou entre nós, sentiu nossas dores, sentiu nossas necessidades, um verdadeiro substituto. Ele falou a verdade, Ele é a verdade, Ele ensinou a verdade, fez grandes coisas, incomodou o mundo, e Ele foi morto, pagando pelos nossos pecados, nós que cremos nele, e somente nele há vida, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e todo aquele que nele crê também viverá eternamente, ainda que morra neste mundo. Ele é a nossa esperança, e nós aguardamos a volta dele, onde ele julgará todas as pessoas. Então não precisamos viver irritados, com armas em mãos, querendo fazer revolução. Devemos sim levar o Evangelho, viver o Evangelho, impactar as pessoas com o Evangelho, mas sempre crendo que tudo se concretizará na volta do Redentor. Ponto. É isso. Então, o Evangelho que impacta, é claro que tem implicações éticas, morais, que tem implicações sociais, mas nós temos que entender que, infelizmente, a nossa pregação, ela não tem sido mais tão incômoda. Muitos para tornar mais palatável, não usa expressões como pecado mais, arrependimento, não usa, né? É sempre uma dificuldade assim, bem grande em algumas escolas que me convidam para falar da Páscoa, mas não querem ouvir sobre a Páscoa, querem ouvir sobre
Autoajuda, um negocinho ali de esperança. Quantas vezes falei da Páscoa em alguns locais e aí depois vem com coelhinho da Páscoa, botando menino para cantar de coelhinho, cantar de pelo amor de Deus, me poupe. Então assim, Deus deseja que nos tornemos imitadores de homens como Pedro e João, para que possamos enfrentar as ondas de perseguição que certamente virão em nosso caminho. E assim, vemos o início das ondas da perseguição, comprimindo o corpo de Cristo em Atos. Devemos olhar para essa igreja e entender que essa igreja está sob o controle de Deus. Deus é soberano, controla os acontecimentos de nossas vidas, para que possamos ter certeza de que ondas de perseguição virão ao longo de nossa vida, às vezes quase que imperceptíveis, mas outras vezes como um furacão. Devemos perguntar: por que não estamos sendo perseguidos? Devemos nos perguntar, conforme a lembrança da Mariana: ninguém jogou uma pedra na gente hoje. Mas aí, quando jogar, a gente tem que perguntar: se jogou porque eu fui enjoado e sem educação, ou jogou porque eu preguei o Evangelho? A gente tem que se fazer essa pergunta hoje em dia. Não é? Terrivelmente. Então, a progressão é essa: cura, pregação, perseguição. A igreja age poderosamente na vida das pessoas, com isso ganha o direito de ser ouvida, e quando ela é ouvida, ela é perseguida. Aí vem o consolo de Mateus, né? Bem-aventurados sois quando foram perseguidos. Exatamente, lá nas bem-aventuranças, muito bem lembrado, né? Bem-aventurados quando sois perseguidos. A gente não gosta disso. E a nossa tradução ela é pobre, porque bem-aventurado chega ao conteúdo, né? Que é mais do que feliz vocês serão. É um grau superlativo que dá a ideia de felicíssimos, ou mais do que feliz, né? Macários do grego, que dá essa ideia de feliz de verdade. Feliz de verdade é o pobre de espírito, feliz de verdade é o manso, feliz de verdade que tem fome e sede de justiça, feliz de verdade são esses aí. Mas por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, sempre, né? Muito bem lembrado, é isso aí mesmo. Fantástico. Então, a perseguição veio do estabelecimento religioso. A religião não gosta do Evangelho. O religioso, meu Deus do céu, não é à toa que se tem uma categoria que Jesus Cristo bateu, foi quem? Os religiosos. Deus nos livre de nos tornarmos religiosos desse modelo. É claro que somos uma religião, mas nos tornarmos religiosos engessados, ensimesmados, vazios de uma pregação autêntica, religiosos ritualistas, legalistas, moralistas, que veem as coisas pelas coisas, o acontecimento pelo acontecimento, e não compreendem a vida a partir do Evangelho. Foram esses religiosos incapazes de ler a palavra, o Antigo Testamento, e entender aquilo que se falou acerca de Jesus. Estavam cegos por causa dos seus postulados, estavam cegos por causa da sua hermenêutica, da sua interpretação limitada, humanística da palavra, e não enxergavam o que Deus estava fazendo na pessoa de Jesus Cristo. Líderes judeus religiosos que não enxergaram e que se enfureceram por quê? Porque eles que queriam ter a autoridade para dar a chancela, ou seja, para permitir que se pregasse. Aqueles dois homens não estavam pregando debaixo dos auspícios da religião institucionalizada, pesada, fria, entende? Eles queriam ter autoridade,
mas eles esbarraram numa autoridade muito maior, porque Pedro e João estavam pregando sob a autoridade de quem? Do próprio Deus no Espírito Santo. E por causa disso foram perseguidos, cumprindo aquilo que Jesus Cristo falou. Lembrem-se que o escravo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram seu mestre, certamente perseguiram vocês. Sejam preparados. Mas somente perseguirão se eles guardarem as palavras de Jesus. Então, queridos, eles foram presos e acontece então aquilo que Paulo fala a Tito: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E eu não consigo entender como muitas vezes nós queremos fazer com a igreja a religião da banheira quente. O Jay Park, ele usa uma figura muito interessante para isso. No livro dele, Religião e Vida Mansa, se não me engano, ele fala que muitas vezes, muitos de nós gostaríamos de trocar esses incômodos bancos de madeira duros, dói as costas, por banheiras de água quente, morna. Imagina se você chegasse aqui e tal, tivesse um ofurô para cada um de vocês, assim, sentar e assistir o culto na maior mansidão. Ninguém vai ligar pro culto. Ó, todo mundo ali, ó, curtindo. Tem muita gente que quer transformar a igreja nisso. Paz interior. Paz interior, vem aqui, tá, aquela coisa toda. A gente esse negócio de incomodar. Pastor, esse negócio de sair para evangelizar no sol. Queridos, eu tive experiências maravilhosas de evangelização no Tocantins. Tive a oportunidade de ver homens extremamente abastados. Eu lembro que estava com um pastor lá em Arraias e estava tendo um movimento missionários voluntários. E aí passou um irmão com 2 cestas básicas nas costas assim. E o pastor que estava do meu lado, que era pastor desse irmão, falou assim: Carlinhos, você não tem ideia do tanto que esse homem é rico. Tanto que esse homem é bem financeiramente e está aqui enfrentando os 40 graus do Tocantins. Então não é o dinheiro que impede, não é o status social. A questão é o conteúdo, é o Espírito que move o coração e faz a pessoa pregar o Evangelho. Sabe, já vi homens simples pregando de forma poderosa, já vi homens eruditos pregando de forma seca, sem vida. Então, essa igreja perseguida prega o Evangelho. Essa igreja deve estar entendendo de que a autoridade dela é o Espírito Santo que a impulsiona para falar a palavra. O Brasil está quente, né, Mário? Então, verdades que devem ser extraídas dessa perspectiva. A perseguição tende a aumentar, não pense que vai diminuir. Ser honesto na pregação significa que não vai ter exceção. A vida piedosa é um desejo em nossa vida, e ela só é autêntica se nós permanecermos em Cristo. Todo mundo ímpio se levantará contra a igreja. A perseguição virá, ela não pode vir. Pode ser que venha, não, ela virá. Então, queridos, a palavra que Paulo usa, né, está falando de Tito ainda, para falar de perseguição, dá a ideia de cães de caça que perseguem uma raposa para prendê-la. É essa a relação do mundo com a igreja. Ok? Então, eu coloquei mais coisas aqui, vamos dar uma caminhada. Já falei dos sacerdotes, do cão
do capitão, dos saduceus, tudo isso já foi falado, né? Eu gostaria de fazer uma ênfase agora na perspectiva da ressurreição, tá? Nós ainda estamos aí nos primeiros 4, tá? A pregação de Pedro era a pregação acerca da ressurreição de Cristo, e nós não podemos não pregar acerca da ressurreição. Eu até coloquei assim: a importância de ensinar e proclamar a ressurreição de Jesus. De acordo com Paulo, o comentarista usa Paulo, a ressurreição de Cristo significa que Ele é o Filho de Deus e que a sua palavra pode ser confiável. Significa que seu sacrifício pelo pecado foi aceitável a Deus. Significa que nosso Salvador está vivo e ativo. E também significa que um dia nós também venceremos a morte. A fé cristã baseia-se no fato básico do túmulo vazio. Não negligenciemos esta verdade essencial do Evangelho: Cristo vive, e porque Ele vive, nós viveremos. Amém, queridos? Amém? Então, é essa a perspectiva. Então, as pessoas creem, ouvem acerca da ressurreição. Interessante, meus amados, quando Jesus Cristo fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, né? Meu fardo, meu jugo, suave, leve, não é isso? Ele está falando isso para quem? Para quem está passando problema? Não. Ele está falando para quem? Para quem estava sobrecarregado da religiosidade daquela época, que impunha sobre as pessoas um fardo pesado. Existiam muitas discussões. Essa palavra jugo porque existiam vários rabis, várias escolas naquela época de rabis, de mestres, e uns eram mais leves, outros mais pesados. Uns seguiam mais ao pé da letra, outros flexibilizavam. E Jesus Cristo fala assim: vocês estão cansados dessa religiosidade? Vinde a mim, eu vou aliviá-los. Queridos, e se tem uma coisa que alivia a alma humana, são as doutrinas da graça, do Deus que graciosamente nos chama, nos ama, do Deus que graciosamente resolveu Ele mesmo pagar a dívida, porque nós não temos condições de pagar, e por mais que tentemos ser certinhos, bonzinhos, nós nunca conseguiremos pagar. E Jesus Cristo fala: não, esse fardo aí não leva a lugar nenhum. A lei era só um tutor temporário. Depois que veio aquele que cumpre toda a lei, ela passa a ser padrão, sim, de vida, tal, mas não mecanismo de salvação. Entende? E quando alguém vira e fala: Deus tem vida garantida para vocês, e a única coisa que você precisa fazer é crer, e crendo se arrepender, é leve, lembra? Não é? Concorda comigo? Só que para a religião isso não é bom, querido, porque a religião gosta de regras, religião gosta de imposição, esse negócio de liberdade. Isso é um perigo, esse negócio, não, tem que ter regras, tem que ter. Então, meus amados, a lei trazia morte, e a graça vem produz vida. Deixa eu tentar consertar a analogia um pouquinho aí. Vamos lá. Não existe uma tensão entre lei e graça, existe uma tensão entre lei e evangelho, no que diz isso, porque a própria lei, quando Deus a deu, é um mecanismo de graça, porque ela orienta a vida, ok? Não que a lei vai ser a salvação, porque a salvação é Cristo, Cristo é que é o Redentor, mas a lei nos aponta,
A lei nos mostra os padrões morais, éticos que nós devemos, e estão ali resumidos nos 10 mandamentos que Jesus, no Sermão do Monte, expande e aplica de uma forma maravilhosa. Então, a lei ela é graciosa, por quê? Porque ela foi dada por Deus. Mas há um choque, digamos assim, de função e de papel entre a lei e o Evangelho. A lei é um tutor que orienta, que mostra, que aponta para Cristo. O Evangelho é Cristo. E o Evangelho é que salva, a lei não salva. Então é essa perspectiva. Tá joia? Então o choque não é lei e graça, o choque é lei e Evangelho nesse sentido. Tá joia? Deu para entender? Então a lei, ela também é uma manifestação. Agora, a partir do momento que os indivíduos criam mais 300 leis para poder você ser um religioso, aí não dá. Aí a lei vira a letra que mata. Então as pessoas ouvem. Por que eu entrei aqui? As pessoas ouvem e falam: é isso que eu quero na minha vida. Eu não quero mais esse fardo. Eu não quero o fardo de uma religião que me oprime. Eu não quero o fardo de uma religião fria, vazia, que nem a vida eterna me fala. Eu não quero estar escravo a esse mundo. Eu não quero estar escravo a essa sociedade. E pelo poder do Espírito, as pessoas ouvem, mais uma vez, o ouvir. Lá em Atos, eles ouviram as grandezas de Deus, eles ouvem e eles creem. Isso é maravilhoso. Pessoas são convertidas por meio da pregação. Igreja não pode querer crescer por meio de mecanismos, de atividades, por meio de eventos. A igreja não cresce por meio de técnicas meramente e estratégias meramente humanas. Entendem isso? Igreja que cresce por atividade, ela não cresce de crente, ela cresce de adeptos, associados, contribuintes. Como é que chama aí? Que na moda aí, o pessoal recebe, é associado, né? Sei lá. Parceiros, colaboradores. Essa palavra que estava me fugindo, mas não necessariamente de crentes, porque você tem como usar de mecanismos para conseguir colaboradores, ou não? E esses colaboradores necessariamente são crentes? Porque a partir do momento que você prega um sacrifício financeiro para ter um bônus duplo, também financeiro, aí você vai ter investimento, concorda comigo? Mas o que nós estamos aqui é: a igreja cresce por meio da pregação do Evangelho. Igreja, verdadeiramente igreja, cresce por meio da pregação do Evangelho. Meus amados, não nos esqueçamos disso. Então alguém poderia falar: então a igreja não vai fazer nenhum evento, nenhuma atividade? Vamos fazer para ter congraçamento, para aprender, para termos vida em comunhão, mas não venhamos nos enganar pensando que serão os ativismos da igreja, que serão os mecanismos, as estratégias, as técnicas que vão fazer com que a igreja cresça. A igreja cresce mediante a pregação do Evangelho autêntico de Cristo Jesus. Obrigado. Meus amados, então nós estamos diante de uma verdade aqui, e nós temos que nos perguntar: nós temos pregado o Evangelho? Do púlpito emana o Evangelho? A Bíblia está sendo exposta de forma verdadeira para as pessoas? Esse é o desafio para nós, porque é tão fácil, meus amados, a gente começar a utilizar técnicas, a linguagem da autoajuda, macia,
palatável, faz coscazinha nos ouvidos. Não, eu não quero ir para uma igreja que fala que eu sou pecador. Eu não quero ir para uma igreja que fica falando que eu tenho que perdoar a pessoa que me machucou no passado. Isso é tão antipático. Eu quero falar de amor, né? Eu ouvi falar de amor. Aí um amor etéreo, não um amor bíblico, aquele amor bem piegas, bem escravo de sentimentalismo, pregar emoções, pregar poder, pregar status, pregar milagres. Os sinais são sinais, ninguém anda olhando para o sinal, já expliquei isso aqui. Ele aponta para alguma coisa, mas a gente não anda olhando para sinal. É igual uma placa de trânsito. Se você estiver dirigindo e ficar olhando para a placa de trânsito o tempo todo, você vai bater. Ele aponta e você anda. E nós temos sinais. Todos os dias Deus é bondoso conosco. Temos orado todos os dias, meio-dia, durante esse mês. Algumas pessoas nesse percurso foram para agora, mas outros que estavam extremamente ruins. Foi ontem, né, que a Lília mostrou o primo dela na reunião de oração? Foi o Marto. Estava ruim no hospital. A senhora lá, uma outra senhora, Dona Carmelita, estava quase desenganada. E a notícia que chega é que Deus está fazendo a obra. Sinais, a gente não anda olhando para eles. Eu lembro do meu pastor, quando ele foi me preparar para me tornar membro, ele fala assim: Carlos, você tem que entender, a luz ilumina o ambiente todo, ela tem um poder para iluminar o ambiente todo, mas se você focar o seu olhar na luz, o que ela vai fazer com você? Te ofusca, e você não enxerga, vai ficar batendo cabeça. Pense na luz do Evangelho que abrange, pensemos no milagre que traz luz da presença sobrenatural, a ação poderosa do Espírito Santo. Mas se eu ficar olhando ali, eu vou achar que aquilo é que se resume a minha fé. Tem muitos que se convertem sem ver milagre. E a própria conversão é o maior dos milagres, que é o novo nascimento. E eu não consigo entender que pessoas ficam falando que o melhor de Deus ainda está por vir. É claro que o Cristo ressurreto é o melhor no sentido de que vai vir e vai resolver tudo, né? Mas aqui, nesse plano, aqui nesse tempo que estamos vivendo, o melhor já tem, é Jesus, meus amados. É Cristo. Então, 5.000 crentes novos em Jerusalém. Isso significa um impacto enorme. Então, aqui é a última vez que Lucas fala de números, tá? Ele não vai falar de números, vai falar de multidões agora. Lá no próprio versículo 4, no capítulo 4, versículo 32, ele fala da multidão dos que creram. Ou seja, aí agora já não dá mais. O secretário perdeu o controle do hall de membros. O hall de membros agora perdeu o controle. Então, nós estamos diante desta perspectiva, ok? De que pessoas se converteram, de que pessoas ouviram a pregação e se converteram a Cristo. E eu vou parar aqui, né? Parar aqui. Que aí a gente tem o que? O Sinédrio. Aí eu tenho que explicar o Sinédrio, tenho que explicar esse julgamento que aconteceu. Pedro prega, o que Pedro pregou para o povo, Pedro vai pregar para o Sinédrio com intrepidez, né? E aí como a igreja reage com as novas notícias, com as notícias da perseguição e assim por diante. Mas eu queria, o meu esforço, eu fiquei pensando assim, o que eu quero hoje de manhã transmitir? É que a igreja entenda o quadro que está pintado. Lucas pinta com muita riqueza, com muita propriedade. Se a gente fechar, dá para fazer filme, né? Fecha os olhos, dá para imaginar. Pedro fala com um homem lá, o coxo
começa a andar, ele começa a glorificar, cantar a Deus dentro do templo. Alguém olha, o que esse doido está gritando aqui? E aí de repente a multidão vem, e Pedro aproveita que a multidão vem e manda o evangelho no povo, o povo se converte, e o povo se converte. Aí vem a polícia do templo, e a polícia fala: você está doido? Quem autorizou você a pregar, rapaz? Nós aqui dominamos aqui o negócio, você não está com a nossa chancela, vocês não estão pregando com a nossa autorização, está doido? E está mais doido ainda, pregando esse negócio de ressurreição. Que história é essa? Não existe ressurreição. Saduceus não creem em ressurreição. Não, nós vamos prender vocês aqui, vamos segurar aqui vocês até amanhã, porque não dá para a gente continuar, porque a nossa lei é tão rígida, nossa religiosidade é tão rígida, que não dá para fazer um julgamento à noite. Então nós vamos prender vocês aqui, amanhã a gente volta a conversar. Só que nesse meio tempo, 5.000 homens se convertem e o problema para eles vai ficando ainda maior, ok? Beleza? Esse é o quadro. E aí no próximo domingo, se Deus quiser, Deus nos dando graça, nós vamos entrar aí nesse julgamento, exatamente nesse julgamento que eles vão sofrer, ok? E a pregação de Pedro. Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês, que Deus tenha falado ao coração de vocês. São muitas coisas, quando eu disse que Atos é delicioso, é porque é mesmo. Se a gente vê Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo, e uma coisa que é muito interessante, o fato do Espírito Santo de Deus estar agindo não anula a palavra, que é uma coisa que muitos querem fazer hoje em dia, dissociar o Espírito da palavra. Calvino chega a dizer que isso é demência. Dissociar o Espírito Santo da palavra é demência, são loucos, lunáticos. Aí fica rasgando a Bíblia, falando: mas o Espírito vivifica, a letra mata, interpretando a Bíblia mal interpretada, ok? Não existe ação do Espírito sem palavra, e não existe palavra sem ação do Espírito. Ambos andam juntos. A igreja marcha com a autoridade do Espírito, sob a ação e o poder do Espírito, anunciando a palavra. Sabe por quê? Porque Cristo é a palavra que se fez carne, é o Logos de Deus. Então, o que está permeando tudo isso é a palavra de Deus que se cumpre poderosamente na história, cumprindo assim os planos do Senhor. Sejamos o povo do Espírito, sim, cheios de Espírito, anunciadores sinceros e verdadeiros da palavra. Amém? Vamos orar? Vamos? Deus, muito obrigado, Pai, pela alegria que temos de meditar nessa palavra, de compreendermos verdades a partir dela. Faz com que a Tua palavra seja viva, pulsante em nossos corações, e que ela flua dos nossos lábios de uma forma verdadeira, autêntica, e que alcance corações, Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor tem os seus eleitos, e pedimos ao Senhor que nos dê, Senhor, a capacidade de pregar poderosamente, para que esses eleitos ouçam a Tua voz, a Tua palavra, e assim se convertam e venham para a Tua igreja, e assim que alcancemos mais e mais e mais pessoas, e que o Evangelho cresça sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Ó Deus, não permita que fiquemos amedrontados com as consequências que essa pregação possa trazer, mas que estejamos firmes na certeza da fidelidade do Senhor sobre nós, e que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, impulsiona a Tua igreja para pregar a Tua palavra a toda criatura. Obrigado por essa manhã, pela vida dos irmãos, na vida da Tua igreja. Nos prepare para o culto de logo mais à noite, Senhor. Possamos nos reunir para juntos Te adorar e bendizer Teu santo nome. Em Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Santa Ceia hoje, né? Deixa eu só.